Entenda o que está acontecendo no mundo atualmente e o julgamento de Deus. Este é um mapa mundial representativo com discípulos de Jesus com círculos amarelos, tipos de religiões com círculos vermelhos e tipos de vícios com círculos pretos, como a palavra do Senhor usa a expressão trevas, escuridão, cegueira. E assim nós vamos compreender o que realmente está acontecendo no mundo com base na vida do próprio Senhor Jesus, quando veio, preparou seus discípulos, ensinou a única verdade e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. E também disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Verso 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então o que nós vamos ver a partir de agora é um aumento de todos os tipos de religiões em todo o mundo, todos os tipos de vícios, e diminuindo cada vez mais os discípulos que amam Jesus acima de tudo, que guardam as suas palavras de vida eterna e assim compartilham fielmente aquilo que o Mestre os ensina e que se doam por amor às vidas, assim como Jesus se doou, ensinando outros discípulos a amá-lo e amar suas palavras acima de tudo. Em todo o mundo, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas em 2021, um aumento de 23% em relação à década anterior. Enquanto isso, o número de pessoas que sofrem de transtornos associados ao uso de drogas subiu para 39,5 milhões, um aumento de 45% em 10 anos. Mais de 40 milhões se prostituem no mundo, diz estudo. O estudo revela ainda que 90% delas estão ligadas a cafetões. Estudo de 18 de janeiro de 2012, BBC Dados. O relatório de avaliação da ameaça global 2021 da We Protect Global Alliance mostra que entre 2019 e 2020 houve um aumento de 77% de materiais sexuais gerados por crianças e adolescentes no mundo. Esse número traz ainda mais preocupação no Brasil, país que ocupa o segundo lugar em um triste ranking, o de exploração sexual de crianças e adolescentes, estando apenas atrás da Tailândia. Por ano, de acordo com um panorama organizado pelo Instituto Liberta, são 500 mil vítimas. Informações do site politicaldistrital.com.br. Pesquisas globais da organização apontam que 40% da população mundial com mais de 15 anos consome bebidas alcoólicas, ou cerca de 2 bilhões de pessoas. Em todo o mundo, o álcool é responsável por 3,3 milhões de mortes anuais, de 29 de agosto de 2023. Recentemente, a taxa da população adulta que abusa de álcool no Brasil atingiu a triste marca de 4%, ou 6 milhões de pessoas. Essa taxa chega a 6,6% nos homens, contra 1,7% em mulheres, e também maior nas regiões Centro-Oeste e Norte, 6,8% contra 4,5%, 3,4% e 3% nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, respectivamente. O mundo se aproxima da marca de 5 bilhões de usuários de internet, 63% da população. Quanto mais tempo na internet, menos pessoas lendo a Bíblia com outras, pois estarão presas ou falando de assuntos momentâneos. O mundo com 8 bilhões de pessoas será ainda mais religioso. Nós percebemos então que essa estratégia de Satanás, com o avanço das religiões, enganando, iludindo, usando o nome de Deus, para que mais pessoas se acomodem nos templos e reuniões e assim não preguem o verdadeiro evangelho de Cristo, que pode libertar, pois só a verdade de Jesus pode libertar da religiosidade e vícios. E assim nós vamos vendo um aumento cada vez mais, assim como os primeiros cristãos. Eles foram perseguidos e mortos. Nós vamos ver que, de acordo com várias passagens do livro de Apocalipse, todos os habitantes da terra, eles adorarão a besta e farão aquilo que Satanás deseja.
Começando por Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. 7, 2 e 3. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. 8:13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. 11:10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. 13:3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. 13:7-10. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. 13:15-17. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. 17:2. Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. 17, versículo 8. 18:2-4. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Nós sabemos que a solução é Jesus Cristo, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas não é apenas falar que ele é a solução, é aprender com ele todos os dias suas palavras poderosas que podem transformar e libertar tantas vidas aprisionadas nos vícios e na religiosidade. Nós temos aqui uma sequência em ordem cronológica de toda a trajetória de Jesus. São 222 passagens dos evangelhos, onde relatam ensinamentos de Jesus que os discípulos precisam aprender para compartilhar toda essa verdade que liberta da escravidão, da religiosidade e de tantos vícios que nos afastam de Deus. E para isso, escrevi um livro que se chama Guia Prático de Intercessão e Memorização dos 100 Mandamentos de Jesus. Jesus ainda chama discípulos para que amem intensamente as vidas e sejam fiéis às suas palavras poderosas e eternas. E neste livro você vai ter toda essa trajetória de Jesus, focando primeiramente nos mandamentos de Jesus, como memorizar, ou melhor, internalizar, guardar as palavras do Mestre, intercedendo por tantas vidas em todo o mundo. Essa foi a melhor técnica que o Senhor me ensinou de intercessão, e você vai aprender neste livro. E ali no canto inferior direito você vai encontrar outras informações contidas neste livro. Que Deus abençoe. É só me enviar mensagem no particular que eu vou te explicar como você pode ter acesso a este livro. Que as palavras do Senhor Jesus possam continuar assim, transformando vidas em todo o mundo. Vamos orar e interceder cada dia mais.